Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre um assunto um pouco diferente, né? Eu tenho abordado aí alguns assuntos relacionados à Bíblia, relacionados a Deus, e provavelmente você vai me ver falar muito sobre isso daqui para frente. Não sei se você que está acessando tem algum interesse nisso, mas eu pretendo focar bastante nisso daqui para frente. Bom, hoje eu quero falar sobre a Bíblia. Muitos conhecem a Bíblia superficialmente, outros não conhecem nada, alguns têm receio de ler. Mas o que é a Bíblia exatamente? Bom, segundo alguns conhecimentos genéricos, a princípio é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro, e da expressão grega ta Bíblia ta adia, que significa livros sagrados. Bom, a Bíblia também é tida como uma coleção de livros sagrados, contendo as histórias, as doutrinas, os códigos e as tradições que guiaram os profetas e todos os servos de Deus no Antigo Testamento, com base na tradição judaica, e que também guiaram e guiam até hoje os cristãos que surgiram a partir do Novo Testamento, com a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Como foi mencionado, ela se divide ao longo da história da humanidade entre Antigo ou Velho Testamento e Novo Testamento. Em linhas gerais, a Bíblia é o registro das palavras de Deus e de seu contato pessoal com os homens por ele escolhidos, com o objetivo de se fazer conhecido, tornando-se tais registros fundamentais e suficientes para expressar seu amor por todos e sua vontade para as gerações que viriam após o período do seu contato visual, isto é, dos seus feitos explícitos, representados por diversos milagres que comprovaram e comprovam inegavelmente sua autoria. Para alguns, a Bíblia não passa de um livro de história, o que absolutamente não é o seu objetivo. Para experimentar o objetivo da existência da Bíblia, é necessário ter algo que é primordial e fundamental, que é a fé. Bom, infelizmente, por isso, muitos nunca irão experimentar a sua finalidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E Jesus diz numa outra escritura: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ou seja, alguns serão atraídos por Deus e crerão por meio da sua palavra, mesmo que ainda não tenham fé. Como diz uma outra escritura que fala assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A mensagem que a gente precisa conhecer, ela foi transmitida também por Cristo. Além do que os profetas anunciaram e que foi registrado e está também na Bíblia, temos a mensagem de Cristo, que também é a mensagem que precisamos conhecer. Sendo assim, voltemos à pergunta: o que é a Bíblia, segundo ela mesma? Bom, a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E isso quer dizer que toda a Bíblia tem uma utilidade, que está relatada e que tem a ver com princípios que não remetem ao homem, mas remetem a Deus. E é importante que a gente não confunda do que ela está falando aqui. Ela não está falando da repreensão do homem, da correção do homem, da justiça do homem, e nem das boas obras na visão do homem, mas totalmente referente à visão de Deus, a justiça de Deus, a repreensão de Deus, a correção de Deus e a bondade de Deus. Outra coisa, também diz: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo.
Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ao juiz, para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Isso é Jesus falando que o que ele está dizendo não foi nada que partiu dele mesmo, mas foi o próprio Deus quem lhe disse o que dizer e anunciar. E que essa mesma palavra que ele proferiu, ela vai nos julgar no último dia. Você tem noção do que é isso? Pensa, reflita sobre o que isso significa. Quer dizer que o que você está conhecendo agora é o que vai ser usado com você no último dia. É o que vai ser questionado, é o que vai ser comparado ao que você viveu. Um outro trecho ainda diz que, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa Escritura fala sobre interpretação pessoal. Ela anula qualquer possibilidade de que a Bíblia tenha partido da cabeça de alguém, partido do pensamento de alguém. Ou seja, por mais que pessoas foram usadas para escrevê-la, estes registros que nela estão não partiram dessas pessoas que o fizeram, mas foram transmitidos por Deus, por meio do Espírito de Deus. Creia você ou não, é o que está relatado. E o que está relatado tem grande relevância. E você vai entender por quê logo logo. Ou seja, as Escrituras são sagradas porque provém de um ser santo, perfeito e imutável. O que torna as Escrituras imutáveis são o caminho para a justiça, para conhecer o que são boas ações, para a vida eterna, e serão o nosso juiz no último dia. Também será usada para nos condenar ou absolver. Independente do meu ponto de vista, ou do seu, ou de qualquer outro, as Escrituras não vão mudar por isso. Seu contexto foi registrado por pessoas, mas não foi pensado por elas. O Espírito Santo de Deus as conduziram para relatar o que ele queria deixar para todos nós. Agora entenda por que a Bíblia é tão relevante. Veja o que diz nessa Escritura. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Esse é um dos maiores motivos para se ter fé, de que Deus deixou ao conhecimento de todos exatamente o que Ele queria que todos pudessem saber, para que sejamos indesculpáveis diante dEle. Deixo aqui a minha opinião. A Bíblia é o gabarito da prova final. Conheça, pratique e salve-se, enquanto é tempo. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Digo a você, hoje é o dia de começar a conhecer a Bíblia e praticá-la. Se quiser saber mais sobre a Bíblia, vou deixar um site na descrição onde será possível entrar em contato e poder conhecer mais sobre esse assunto e sobre diversos outros assuntos relacionados. Agradeço pela sua companhia até aqui. Se achar que esse vídeo pode ser relevante para alguém, compartilha. Se não for inscrito no canal, inscreva-se para receber notificações dos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até mais.